Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. Hoje nós iremos estudar com quais condições clínicas a periodontite faz diagnóstico diferencial. Algumas dessas condições apresentam como característica a presença de bolsa periodontal, perda de inserção clínica, perda óssea detectada radiograficamente. No entanto, nós não poderemos considerar essas condições como sendo periodontite, já que as causas estão relacionadas a outros fatores e não apenas em decorrência desse biofilme disbiótico. Vejam só esse paciente. Nós observamos que, clinicamente, que é um paciente com suspeita de periodontite. Por quê? Porque está evidente que esse paciente apresenta uma quantidade significativa de biofilme. É um paciente que apresenta perda de inserção clínica, Provavelmente nas radiografias desse paciente nós iremos observar perda óssea radiográfica. Então, é um paciente suspeita de periodontite? Sim. Então, isso é claro. No entanto, a gente precisa fazer uma outra pergunta. Todo paciente com perda de inserção clínica apresenta periodontite, Então, esse é o nosso tema de hoje. Nós precisamos diferenciar os casos que são suspeitos de periodontite das condições clínicas que também apresentam perda de inserção clínica, perda óssea radiográfica e bolsas periodontais, por exemplo. Então, veja esse paciente aqui, pessoal. Olha só, eu tenho um paciente que apresenta uma lesão gengival. Se você sondar esse paciente, você vai encontrar bolsa periodontal. Esse é um caso que nós iremos falar um pouco mais lá na frente, na nossa aula de outras condições que afetam o periodonto. Se vocês observarem também a radiografia periapical desses incisivos centrais, nós iremos observar uma perda óssea radiográfica, tá? Só que esse paciente não pode ser considerado um paciente com periodontite, porque ele não tem perda de inserção ou bolsas periodontais nos demais sítios da cavidade bucal. Então, assim, são perdas de inserções clínicas isoladas e vocês vão ver que nós precisamos tomar cuidado e pensar um pouco quando nos depararmos com pacientes que apresentam, por exemplo, um único sítio com uma profundidade de sondagem aumentada com a bolsa periodontal, porque as causas podem estar relacionadas a fatores locais. Então, nem toda perda de inserção clínica deve ser diagnosticada como periodontite. Para você fechar esse diagnóstico, pessoal, vocês precisam aplicar alguns critérios. Então, ou seja, o paciente tem que apresentar perda de inserção clínica em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que são sítios interproximais adjacentes e não adjacentes. Ou ele tem que apresentar perda de inserção clínica maior ou igual a 3 milímetros na face vestibular, lingual ou palatina, faces livres, ou seja, se essas perdas de inserções clínicas forem nas faces livres, ele tem que apresentar perda de inserção clínica maior ou igual que 3 milímetros, no mínimo em 2 dentes, tá? Por isso, pessoal, que o periograma ele é importante, já que as lesões periodontais, elas não são semelhantes, né? Elas variam de paciente para paciente, no mesmo paciente de um dente para o outro e no mesmo dente de um sítio para o outro. Então, observem nessa imagem aqui, ó, que a imagem de um periograma, né? Nós temos aqui um periograma e de cara, se a gente observar essa imagem, de cara a gente sabe
que esse é um paciente com periodontite. Por quê? Porque se a gente aplicar o primeiro critério, né, nós temos aqui, ó, os sítios interproximais do elemento 13, né, o dístio vestibular e o mesovestibular. Então a gente tem que avaliar primeiro critério, perda de inserção interproximal. Ó, esse paciente, observando só o sextante 2, a gente já pode dizer que esse paciente é um paciente com periodontite. Porque ele tem perda de inserção clínica interproximal, ó, perda de inserção clínica interproximal em mais de 2 sítios, né? Em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes, ou seja, em mais de 2 dentes, né? Em 2 ou mais dentes. Então a gente tem aqui o primeiro critério presente. Então esse paciente ele já tem perda de inserção clínica em mais de 2 sítios interproximais não adjacentes. Já posso dizer que esse paciente tem periodontite. Mas vamos supor que esse paciente não tenha perda de inserção clínica interproximal. As perdas de inserções clínicas dele são por vestibular, são faces livres. Vestibular, lingual ou palatina. Então, o que é que eu tenho que avaliar? Essas perdas de inserções têm que ser maior ou igual a 3 milímetros e no mínimo em 2 dentes, ó. Então, o segundo critério, esse paciente também apresenta, né? Veja as perdas de inserções nos sítios vestibulares, ó. Então, aqui eu tenho um dente, tem perda de inserção, o 13 tem perda de inserção vestibular, né? Maior que 3 milímetros, ó. O 12, maior ou igual que 3 milímetros, o 12. O 11, né, tem 2. O 21 tem 2. O 22 tem 2. Né? Então, a gente tem perda de inserções clínicas em vários sítios vestibulares. Então, esse é um paciente que, de cara, a gente vai diagnosticar esse paciente como sendo um paciente de periodontite, porque a gente já consegue observar esse primeiro critério, né? Já consegue aplicar o primeiro critério e esse paciente apresenta, né, perda de inserções clínicas em mais de 2 dentes, por exemplo. Nós temos que ter cuidado, fiquem atentos às perdas de inserções clínicas isoladas, né? Porque são essas perdas de inserções clínicas isoladas que nós precisamos realmente fazer diagnóstico diferencial com outras condições clínicas. Então, eu aplico o primeiro critério. Se o paciente não for classificado como periodontite, diagnosticado como periodontite no primeiro critério, eu vou para o segundo critério, ok? Na maioria das vezes, nós já vamos conseguir fechar o diagnóstico de periodontite aplicando esse primeiro critério. Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho uma representação dos sítios vestibulares do sextante 1, por exemplo. Então, vamos supor, para a gente responder, o que seriam sítios interproximais adjacentes, né? Então, olha só, está aqui, lembrem da legenda que nós estudamos no periograma, está aqui a legenda, né? Profundidade sondagem de inserção clínica. Então, veja que a margem gengival está mais ou menos na altura da junção cimentesimal, né? Então, se eu observar esse sítio aqui, ó, mesovestibular do elemento 16, ó, tá aqui, ele é adjacente ao sítio dístio vestibular do elemento 15, ó. Então, esses sítios aqui, eles são sítios adjacentes. Se esse paciente apresentasse, se esse sextante representasse o paciente e eu observar que as perdas de inserções clínicas desse paciente são apenas nesses sítios, ou seja, em 2 sítios adjacentes, ó, né? Eu não posso considerar esse paciente como sendo um paciente com diagnóstico de periodontite, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Então, se esse paciente apresentar apenas esses 2 sítios aí com perda de inserção clínica, eu não posso fechar o diagnóstico de periodontite, porque
porque eles não são sítios não adjacentes, né? São sítios presentes no mesmo espaço interproximal. Então, esses sítios aqui, ó, sítios presentes no mesmo espaço interproximal, nós consideramos como sítios interproximais adjacentes, ok? Olha só, esse caso aqui, ó, de cara, né, esse periograma, se a gente tivesse avaliando esse periograma, de cara a gente já ia dizer que esse paciente tem periodontite. Por quê? Porque ele apresenta perda de inserção clínica interproximal em mais de 2 sítios, né, em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes, né? Ou seja, em mais de 2 dentes, né, não vizinhos. Então, veja que aqui nós não temos perdas de inserções localizadas. Já temos perdas de inserções em vários dentes. Então, aí sim, eu faço o diagnóstico de periodontite. Olha só, veja que como é importante a gente fazer o periograma. Porque com o periograma, nós temos como comparar com a radiografia do paciente, né? Então, é um indício de que a gente tem uma condição real, né? A gente consegue avaliar e ter uma ideia de como essas lesões estão presentes na boca do paciente. Olha a radiografia, né? Veja como a gente tem, olha só, o desenho no periograma, né? Como é parecido com a condição radiográfica, tá? Então, esse caso aqui é um caso de periodontite que já está no estágio mais avançado, né? Alguns professores, né, alguns pesquisadores chamam de estádios, né? Eu até prefiro chamar de estádios, que é o que a gente vem usando, o termo que a gente vem usando aqui no Brasil. Então, nós temos aqui uma condição de periodontite em um estágio ou estádio mais avançado, mas também nós podemos ter uns casos nos estágios ou estádios mais leves, né? Por exemplo, esse caso aqui. Então, é um caso que o paciente também apresenta perda de inserção clínica, né? Em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Então, como essa perda de inserção clínica não está localizada, ela já está mais, né, com relação à extensão, ela já tem uma extensão mais generalizada, com certeza é um caso de periodontite. A gente tem que ter cuidado nos casos localizados, porque nesses casos localizados nós precisamos aplicar, né, aqueles critérios e fazer diagnóstico diferencial com outras condições clínicas, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, vamos fazer uma avaliação prática agora, para vocês entenderem melhor. Então, em termos de extensão, quando eu não considero o paciente como sendo paciente com periodontite? Aqui, pessoal, ó. Veja que eu tenho aqui 4 sítios, ó, dos mesmos dentes, do elemento 16, do elemento 15, né? Os sítios vestibulares, né? E os sítios palatinos. Então, esses sítios são sítios adjacentes. Por quê? Eles estão no mesmo espaço interproximal. Então, eu preciso, nesse caso, aplicar o primeiro critério. Para eu considerar esse paciente com periodontite, ele precisa apresentar perda de inserção clínica interproximal em 2 ou mais sítios não adjacentes. Então, em termos de extensão, esse paciente aqui nós não poderíamos classificá-lo com um diagnóstico de periodontite. Em termos de extensão, esse é o limite. Por quê? Porque essas perdas de inserções estão localizadas em sítios interproximais adjacentes. Agora, a partir daí, né, se esse paciente já tiver perda de inserções clínicas em outros elementos, agora sim, eu tenho sítios não adjacentes. Então, eu posso, agora sim, observar que o paciente ele se aplica ao primeiro critério de diagnóstico da periodontite. Então, perda de inserção detectada em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes. Então, em termos de extensão, esse é o caso mais localizado que a gente começa a partir daí fazer o diagnóstico de periodontite. Se você, pessoal, tiver uma condição dessa aqui, ó,
né, mais localizada em um único sítio, é o que eu já falei. Tenham cuidado com isso aí. A gente precisa descartar, precisa fazer diagnóstico diferencial com outras condições clínicas que também produzem essas lesões. Por exemplo, fratura é uma delas, né? Já pensou você fazer um diagnóstico de periodontite, tratar o paciente como periodontite, quando na verdade o paciente, essas lesões foi em decorrência de uma fratura dentária? A gente observa muito isso. Eu vou mostrar alguns casos clínicos para vocês, né, no decorrer do curso, tá? No decorrer da disciplina. Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Então tenham receio, né, e apliquem, tentem fazer diagnóstico diferencial de periodontite com outras condições, quando essas perdas de inserções clínicas forem mais localizadas. Quando forem generalizadas, de cara, você vai dizer que o paciente tem periodontite, é muito fácil. A preocupação, o alerta que eu estou fazendo a vocês é que nós temos que ter cuidado naquelas profundidades de sondagem aumentada, perda de seções clínicas mais localizadas, que outras condições podem gerar, podem causar lesões parecidas, tá? Com relação ao segundo critério, pessoal, vamos supor que eu tenho um paciente que ele não apresenta perda de seções clínicas interproximais. Beleza, o paciente, de acordo com o primeiro critério, ele não seria um paciente com periodontite, tá? Então, vou aplicar o segundo critério. Vou olhar os sítios vestibulares desse paciente e vou observar se ele apresenta pelo menos 2 dentes com perda de inserções clínicas vestibulares, linguais ou palatinas, e se essas perdas de inserções clínicas são maiores ou iguais a 3 milímetros. Tá? Então, em termos de extensão, a condição que a gente observa que a partir daí a gente já poderia considerar um caso de periodontite é essa. Beleza? Então, no mínimo, 2 dentes, perda de inserções clínicas vestibulares, linguais ou palatinas, maior ou igual a 3 milímetros. Veja que aqui a gente já tem, né, 2, 4 milímetros, ó, perda de inserções clínicas de 4 milímetros, no mínimo em 2 dentes. Agora, pessoal, essas perdas de inserções clínicas aqui não podem ser em decorrência de fatores locais, por exemplo, trauma de escovação. Vocês lembrem que eu mostrei na classificação de saúde de gengivite, nós temos uma classificação de saúde gengival clínica em um periodonto reduzido, paciente sem periodontite. E nós temos uma classificação de inflamação gengival, um periodonto gengivite em um periodonto reduzido, paciente sem periodontite. Por quê? Porque a perda de inserção clínica nessas faces vestibulares, por exemplo, não foram em decorrência daquela inflamação periodontal em resposta a um biofilme disbiótico, tá? Foi em decorrência de trauma. Então, quando a gente for aplicar esse segundo critério, essas perdas de inserções clínicas não podem ser em decorrência de fatores locais. Daqui a pouco eu falo quais são esses fatores locais que a gente tem que observar para fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Então tá aí. Essa é a condição mínima para que você considere esse paciente com periodontite, segundo o segundo critério, desde que essas perdas de inserções não sejam em decorrência de fatores locais. Esses fatores eu irei falar para vocês daqui a pouquinho. Então, ó, no periograma, a condição mínima, olha só como é importante, porque no periograma eu posso muitas vezes nem estar com o paciente, né, ali presente. Eu posso fazer o periograma, né, mandar o paciente embora e fazer depois em casa, estudar o caso e fechar o diagnóstico desse paciente e montar um plano de tratamento para ele, para que eu consiga tratar. Então, essa é a condição mínima, né, em termos de extensão, para o segundo critério, né, nós já falamos para o primeiro, esse aqui para o segundo critério, que eu posso considerar a partir daí um paciente com periodontite, tá? Eu tenho um caso bem interessante que que a gente vai observar perda de inserções clínicas localizadas e que o paciente não é um paciente com periodontite, né? Nesses sítios vestibulares interproximais,
ele não é um paciente periodontite. Por quê? Porque essas perdas de inserções clínicas estão relacionadas a fatores locais, tá? Vejam esse caso. Paciente com periodonto íntegro em todos os dentes, exceto na face vestibular do elemento 41, que apresenta perda de inserção clínica. E nos sítios interproximais entre o elemento 41 e 31. Então, esse caso, ele vem a ilustrar exatamente esses critérios. E aí? Eu considero esse paciente como sendo um paciente com periodontite? Ou essa perda de inserção clínica desse paciente aqui está relacionada a fatores locais? Vejam que se esse paciente apresentasse perda de inserções clínicas mais generalizadas, eu não iria ter essa dúvida. Então, lembrem de mim quando vocês estiverem fazendo diagnóstico de periodontite, nos casos localizados. Poxa vida, olha só. Será que seria justo eu fechar um diagnóstico dessa paciente de periodontite? Já falei nas videoaulas anteriores que o paciente, quando apresenta periodontite, ele vai ser um paciente com periodontite para sempre. Após o tratamento, o que nós conseguimos é uma estabilidade da doença. E esses casos de estabilidade têm um risco de progressão futura maior, né? Vamos ficar atento. Será que é justo eu fechar um diagnóstico desse paciente de periodontite? Ou será que esse paciente ele apresenta outras condições que causaram essa lesão? Condições clínicas que eu preciso fazer o diagnóstico diferencial. Vamos responder com o próprio caso? Olha só. Quando a gente removeu o cálculo, o que nós observamos clinicamente? Uma perda de inserção vestibular, tá? Aqui foi uma perda de inserção de 5 milímetros no elemento 41. Então, perda de inserção vestibular, eu tenho que aplicar o primeiro ou o segundo critério? O segundo critério, que é que fala das perdas de inserções vestibulares. Linguais e palatinas. De acordo com o segundo critério, o paciente tem que apresentar perda de inserção clínica maior ou igual que 3 milímetros, no mínimo em 2 dentes. Ó. Nesse paciente, a gente só observa em um dente. Então, já fique atento. Só que esse paciente também apresentava uma bolsa periodontal de 5 milímetros. Veja aqui, perda de inserções clínicas de 5 milímetros em sítios diferentes, um com recessão e outro sem recessão, né? Porque a margem aqui está na altura da junção cimento-esmalte. Recebe valor 0. Então, tem uma perda de 5 no vestibular e uma bolsa de 5, perda de 5 no sítio mesio-vestibular do elemento 41. Então, perda de inserção em sítios interproximais, que é esse caso aqui, ó, no sítio mesio-vestibular do elemento 31, esse paciente precisa apresentar perda de inserção clínica em mais de 2 sítios interproximais não adjacentes. E ele só apresenta essa perda de inserção clínica nesses sítios já adjacentes aqui, no mesmo espaço interproximal. Então, esse paciente não passa nos critérios de diagnóstico, não passa. Posso dizer que esse paciente é um paciente com periodontite? Não, tá? Esse paciente, os fatores são locais. Então, olha só. Temos aqui a imagem clínica, né? Após o tratamento, né? Fizemos a raspagem desse sextante, né? Veja que realmente a gengiva teve uma contração de cicatrização aqui no espaço interproximal, tá? Vai ser uma recessão, né? E aí eu vou falar daqui a pouquinho para vocês quais são os fatores locais aqui que contribuíram para essa perda de inserção.
Mas para confirmar isso, fomos para a radiografia. A paciente ia para a orto e tinha uma radiografia panorâmica. Na radiografia panorâmica, a gente pôde confirmar isso. Ó. O paciente não tinha perda de inserção clínica ou perda óssea radiográfica nos demais sítios. Apenas nesses sítios dos elementos 31 e 41. Então, olha só, pessoal. A importância da gente fazer uma radiografia periapical. Vejam só, ó. Na radiografia panorâmica, a gente pensa que tem osso aqui, ó. Então, radiografia panorâmica não é a imagem, não é o exame complementar ideal para a gente fazer diagnóstico de periodontite, por exemplo, ou de doença periodontal. Então, aí eu solicitei uma radiografia periapical e olha a diferença, né? Olha a diferença desse caso na radiografia panorâmica para a imagem. Olha a diferença da imagem da radiografia panorâmica para a imagem da radiografia periapical. Na radiografia periapical, a gente observa a presença de uma reabsorção, né? De uma perda óssea radiográfica horizontal entre esses dois elementos. Mas é o único espaço interproximal que apresenta essa perda óssea radiográfica. Então, eu posso, repetindo a pergunta, posso diagnosticar esse paciente com periodontite? Não. Por quê? Porque, pessoal, olha no periograma como é que ficou. Porque essas perdas de inserções clínicas aí estão relacionadas a fatores locais. Ó. Veja o periograma dela como ficou. Ó. Ela tem perda de inserção clínica vestibular, né? Até um pouquinho nesse outro, mas mais significativa no elemento 41, e perda de inserção clínica interproximal em sítios adjacentes, em 2 sítios adjacentes. Para eu classificar como periodontite, teria que ser em sítios não adjacentes, né? Em dentes, no mínimo em 2 dentes, né? Não vizinhos, né? Em dentes não adjacentes. Olha só, então você poderia me perguntar, João, quais os fatores locais? Se você disse que essa perda de inserção clínica é localizada, foi em decorrência de fatores locais, para fazer diagnóstico diferencial com periodontite, quais foram esses fatores? Ó? Fator anatômico dentário, esses dentes apresentam giroversão. Além disso, a gente tem a presença de uma inserção muscular ativa aí na margem gengival. E somado a isso tudo, um periodonto, um fenótipo periodontal fino. Então, a paciente teve um favorecimento, né? Uma retenção do biofilme. Esses fatores estimularam a retenção do biofilme, né? Principalmente a giroversão dos dentes. Dificultou a higiene do paciente nesse sítio, apenas nesse sítio, porque nos demais ela conseguiu controlar bem. E esse trauma, junto associado com o trauma de escovação, em decorrência dessa própria alteração na posição dos dentes, do fenótipo periodontal, ela apresentou essas lesões aí, tá? Então, fatores locais. Olha só, né? Olha só aqui, ó. Então, nós temos essa destruição tecidual aqui, ó, em verdinho está a margem, mas nós temos os fatores locais, a giroversão e o freio. Veja como esse freio está ativo, pessoal, olha só. Bem ativo. Esse caso nós já recobrimos, né? Acompanhe nas redes sociais, que eu acho que até já divulguei no Instagram esse caso, o tratamento desse caso, o recobrimento desse caso. Como é uma recessão RT3, né? A gente vai não ter um prognóstico muito bom, mas foi um caso que ficou com resultado bastante interessante. Então, pessoal, sempre que o paciente não... Então, pessoal, sempre que o paciente não apresente essas lesões periodontais e
Então, pessoal, quando o paciente apresenta lesões periodontais que não conseguem serem classificadas como periodontite, de acordo com aqueles dois critérios, nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial com outras condições clínicas, né? Então, precisamos fazer esse diagnóstico diferencial para que realmente a gente consiga diagnosticar os casos de periodontite, aqueles casos que realmente são periodontites. Porque é diferente você tratar periodontite do que tratar outro tipo de lesão. Então, o tratamento muitas vezes tem que ser relacionado ao fator etiológico, ok? Então, olha só, várias condições clínicas, né, podem apresentar lesões teciduais, seja ela em bolsa periodontal, né, em tecido mole, observada clinicamente através de bolsa periodontal, em tecido duro, né, evidenciada radiograficamente como uma reabsorção óssea, né? Outras condições podem produzir essas lesões clínicas, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Por exemplo, vejam que os artigos, né, são todos de 2018, né? Artigos todos de 2018, que foram artigos importantes na construção da nova classificação das doenças periodontais. Então, gengivite, né? A gente poderia perguntar, poxa, eu vou fazer diagnóstico diferencial de periodontite com gengivite. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas na aula de saúde gengival, não, de gengivite, nós falamos de duas condições clínicas que podem levar ao aumento da profundidade de sondagem. Pode levar à formação de pseudobolsas periodontais. Pode levar à formação de bolsas falsas. Esses são os termos, as nomenclaturas que vocês poderão encontrar aí nos artigos e nos livros. Primeiro, na gengivite eu posso ter a presença de hiperplasia em decorrência do edema gengival. Então, o paciente vai ter um periodonto íntegro, mas ao sondar esse paciente com hiperplasia, eu vou encontrar uma profundidade de sondagem aumentada de 4, 5 milímetros, por exemplo. E eu não posso ser inocente de diagnosticar esse paciente como periodontite. A segunda condição pessoal, a gengivite pode ser modificada por medicamentos. Dentro desse contexto, eu tenho os aumentos gengivais induzidos por medicamentos. Um crescimento gengival induzido pelo uso de drogas, de algumas drogas, como a fenitoína, por exemplo. E esse paciente, essa droga vai estimular um crescimento gengival. E clinicamente eu vou observar pseudobolsas, profundidade de sondagem aumentada. Então, eu vou sondar esse paciente, vai apresentar uma profundidade de sondagem de 5 milímetros. Então, eu não posso, né, ser inocente o suficiente de dizer, esse paciente tem periodontite. Porque, na verdade, ele tem gengivite, que essa pseudobolsa pode ser em decorrência de uma hiperplasia gengival ou pode ser em decorrência de um aumento gengival influenciado por droga. Aí vocês podiam me perguntar, professor, e nesses casos, o que é que eu faço? Vamos fazer o diagnóstico diferencial. E você pode utilizar dois critérios. Primeiro, localizar a junção cimento-esmalte. Porque a junção cimento-esmalte é nossa referência para dizer se esse paciente tem perda de inserção clínica ou não. E o segundo ponto, o segundo critério, é radiografar esses sítios. Por quê? Os pacientes com hiperplasia gengival e aumento gengival influenciado por drogas com periodonto íntegro não irão apresentar reabsorções evidenciadas radiograficamente. Então, o paciente vai ter periodonto íntegro e bolsas periodontais. Então, essa é a primeira condição clínica que nós temos que fazer diagnóstico diferencial com a periodontite. Mas o paciente também pode apresentar fratura, pessoal, e ser localizada. E vou mostrar casos para vocês aqui, né? O dente fraturou, ele pode produzir uma reabsorção óssea, essa lesão, né? Bolsa periodontal, por exemplo, e
você não pode confundir esse tipo de lesão com a lesão de periodontite induzida pelo aquele biofilme disbiótico. Os tratamentos são outros, tá? Os tratamentos são outros. E até o risco de progressão futura para outros dentes, né, no paciente da doença, também é diferente, tá? Eu tenho casos de fratura e vou mostrar para vocês. São casos que muitas vezes nos causam dúvidas de diagnóstico. Mas lembrem disso. Fiquem com o pé atrás, né, com a pulguinha atrás da orelha, nos casos de perda de inserções clínicas de bolsas periodontais isoladas. Fiquem atentos com isso. Os casos generalizados, que o paciente tem 2, 3 dentes com bolsas periodontais, por exemplo, aí não. Você de cara, de acordo com aquele primeiro critério, você já vai fazer o diagnóstico de periodontite. Agora, se essas lesões são isoladas, a gente precisa ficar atento. Cárie cervical, por exemplo, é o que mais a gente tem observado hoje, né? O paciente tem uma cárie, uma cavidade de cárie que invadiu a região subgengival, violou as inserções supracrestais, por exemplo, os tecidos supracrestais, o epitélio juncional, muitas vezes a inserção conjuntiva, você tem ali a violação de um espaço biológico e o profissional vai lá, anestesia a gengiva do paciente, põe uma matriz, põe uma cunha e faz a restauração, violando o espaço biológico desse paciente. Fisiologicamente, biologicamente, aquela iatrogenia vai induzir uma lesão periodontal ali, uma reabsorção óssea, formação de bolsa, mas olhem a causa, que é diferente, o fator é local. Então também não posso confundir esse tipo de lesão com periodontite, tá? Reabsorções, reabsorções radicular externa. Eu já tive um paciente que ele teve uma lesão periodontal, uma bolsa periodontal, uma drenagem, na verdade não deixa de ser uma via de drenagem, em decorrência de uma reabsorção externa que foi causada por um clareamento interno, né? O paciente ia facetar os dentes, né, com porcelana, né, e o protesista me encaminhou a paciente porque detectou uma gengiva com uma coloração diferente. Quando eu avaliei que sondei, tinha bolsa periodontal, inclusive com supuração, né? E aí a gente fez uma tomografia e observamos o quê? A reabsorção radicular externa. Então, olha só, já pensou se essa paciente tem feito as facetas e no futuro ela tem uma fratura desse dente ou aparece uma supuração, um odor desagradável, sangramento, né? Na cabeça da paciente, qual a referência do problema? O clareamento interno ou o protesista que colocou ali as facetas de porcelana? Né? A gente tem que ficar atento com relação a isso aí. Tumores, né? Outras condições como tumores, outras doenças sistêmicas, também pode contribuir e causar, né, lesões periodontais semelhantes às lesões da periodontite. Reabsorções radiculares, recessões, né? Recessões gengivais em decorrência de trauma, né? Lembre que a gente classificou o paciente que tinha essas recessões, muitas vezes em decorrência de trauma, em saúde gengival clínica em um periodonto reduzido, paciente sem periodontite, né? Ou gengivite em um periodonto reduzido, paciente sem periodontite, porque a causa é outra. Lesões endopério, né? Lesões endoperiodontais, ou seja, muitas vezes, em alguns casos, eu posso encontrar uma lesão, uma bolsa periodontal, não em decorrência de periodontite, mas em decorrência de uma infecção pulpar. Então, você tem a necrose pulpar, essa infecção ela se dissemina para a região periapical, ou muitas vezes por canais laterais, ou até pelo próprio forame apical, eles podem drenar, ou formar uma via de drenagem, né, uma fístula, um trajeto fistuloso, via espaço do ligamento periodontal e desembocar na cavidade oral pelo sulco. E aquele trajeto fistuloso, ao ser sondado, você vai encontrar uma profundidade de sondagem, muitas vezes se estendendo até o ápice do elemento. Uma profundidade de sondagem de 14 milímetros, 15 milímetros. Então, você vai observar aquilo, vai se espantar,
vai dizer, oh, poxa vida, isso aqui é uma lesão periodontal, é uma periodontite, é uma bolsa. Olha só, você vai tratar ali 1000 vezes esse paciente, se a infecção pulpar não for controlada, você nunca vai ter sucesso, porque não é uma periodontite, e sim uma lesão endopério, tá? Os abscessos periodontais, por exemplo. Eu posso ter um abscesso gengival em decorrência da inserção de um corpo estranho, por exemplo, um farelo de pipoca, pode entrar ali no suco, dar um edema, né? Formar um abscesso periodontal ali, e ao sondar a gente vai observar as características clínicas compatíveis com a periodontite, mas vai ser localizada. É um abscesso, não uma lesão periodontal. Claro que, por exemplo, posso ter um abscesso em um paciente com periodontite. Posso, vai ser generalizada as lesões. Então aí eu não tenho dúvida de diagnóstico. Eu estou falando aqui nos casos localizados, que vai gerar essa dúvida, tá? Nós também temos as doenças periodontais necrosantes, né? Que de acordo com a fisiopatologia da doença, a patogenia, ela é diferente da periodontia. Porque o fator determinante sistêmico tem um poder muito importante aí, nós também iremos falar um pouco mais lá na frente, né? Na aula de doenças periodontais necrosantes. Então, resumindo, pessoal, nós temos que, ao avaliar um paciente com suspeita de periodontite, aplicar, né, aquele critério, observar se essas perdas de inserções clínicas elas estão localizadas, né? Se estiver presente apenas em sítios interproximais adjacentes, né, ela não é um caso de periodontite. Eu preciso procurar um fator local. E se essas perdas de inserções forem nos sítios vestibulares, aí eu preciso ver se essas perdas de inserções elas são em decorrência de fatores locais, tá? Então, aplicar os dois critérios e se essa perda de inserção for localizada, observar, fazer o diagnóstico diferencial. Principalmente com recessão gengival de origem traumática, cárie dental, né, que eu já falei, se estendendo até a região cervical. Olha um ponto importante aqui, outro fator que às vezes a gente esquece de avaliar. Eu posso ter pacientes que, geralmente a gente encontra muito isso, que o terceiro molar desse paciente está mal posicionado. E é comum também a gente observar muitas vezes a profundidade de sondagem aumentada nos sítios distais do segundo molar. Ou até quando esse paciente perdeu o elemento dentário, né, devido a esse mau posicionamento, porque não tinha espaço para erupcionar, foi feita a exodontia desse elemento, às vezes é comum a gente observar uma lesão periodontal, né, uma reabsorção óssea, na distal do segundo molar, apenas nesses sítios. Então eu também não posso considerar um caso desse como periodontite. Então assim, nos casos isolados, né, eu preciso fazer esse diagnóstico diferencial. Lesões endopério que eu já falei e ocorrência de fratura, né, que é o que a gente vai falar daqui para frente. Vou mostrar uns casos clínicos para vocês, para que a gente possa colocar em evidência esse conhecimento teórico que nós vimos até agora. Então vejam esse caso. Olha só, a gente observa perdas de inserções clínicas nos sítios vestibulares, ou seja, nas faces vestibulares. Então, ausência de perda de inserção clínica interproximal. Radiograficamente, a gente não observa perda óssea interproximal. Então, eita, esse paciente tem perda de inserção clínica? Tem. Perda de inserção clínica nas faces vestibulares. Beleza. Então, qual critério eu vou utilizar, né, para fazer o diagnóstico diferencial de periodontite? Porque eu poderia dizer, esse paciente é um paciente suspeita de periodontite, então tá aqui. Esse paciente é um paciente suspeita? Por que ele é um paciente suspeito de periodontite? Porque ele tem periodonto reduzido. Ok? Então eu preciso aplicar o segundo critério. O que diz o segundo critério de diagnóstico para periodontite? Que o paciente tem que apresentar perda de inserção clínica maior ou igual que 3 milímetros
nas faces vestibular, lingual ou palatina, no mínimo em 2 dentes. Isso acontece aqui? Acontece. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes com perda de inserção clínica vestibular. É maior que 3 milímetros? É sim, ó. Isso aqui tem 4 milímetros de perda de inserção clínica, né? 3 de recessão com 1 de sondagem, 5 milímetros, por exemplo. Então, eu preciso saber agora o seguinte. Apliquei o segundo critério, tem perda de inserção clínica nas faces vestibulares, por exemplo, em mais de 2 dentes? Sim. Essa perda de inserção clínica é maior ou igual que 3 milímetros? Sim. Desde que essas perdas de inserção clínica não sejam em decorrência de, ó, eu vou voltar aqui para vocês verem. Recessão gengival de origem traumática, cárie se estendendo até a região cervical do dente, perda de inserção na face distal do segundo molar, associada a um terceiro molar mal posicionado ou exodontia do terceiro molar, lesão endopério ou ocorrência de fratura radicular. Tá? Então, esse caso aqui, ele poderia se aplicar o segundo critério? Sim. Mas a gente descarta periodontite, por quê? Porque essas perdas de inserções clínicas aqui são de origem traumática, ou seja, aqui, ó, sem que seja devido a recessão gengival, cárie, né? Lesão na distal do segundo molar relacionada ao mau posicionamento ou extração do terceiro molar, lesão endodôntica ou fratura. Então, nesse caso, se estende no caso de recessão gengival de origem traumática. Então, esse é um paciente com periodonto reduzido, sem periodontite. Nós já estudamos isso. Então, eu posso considerar esse paciente com periodontite? Não. Então, após aplicar os critérios de diagnóstico diferencial, eu concluo que esse é o paciente com periodonto reduzido, sem periodontite. Então, não é periodontite porque essa recessão gengival é de origem traumática. Vamos ver outro caso? Olha só esse caso aí, pessoal. O paciente apresenta, né, ausência de reabsorção óssea evidenciada radiograficamente em demais dentes, e a gente observa apenas uma lesão periodontal aqui, ó, uma reabsorção óssea na distal do segundo molar, tá? Mas também eu observo aqui a presença de um terceiro molar mal posicionado. Tá aqui a lesão. Ok? Então, se eu sondar esse paciente aí, pessoal, eu posso observar, né, uma profundidade de sondagem aumentada. Por exemplo, uma bolsa periodontal. E aí, esse paciente é um paciente com periodontite, né? Então, vem para cá, ó. Muitas vezes eu faço essa sondagem aqui, ó, na face vestibular do paciente e encontro uma profundidade de sondagem aumentada aqui, ó, 5 milímetros, por exemplo. E aí? Então, lembre que, ao aplicar o segundo critério, eu preciso descartar essas causas locais. Então, aqui eu tenho aquele caso de perda de inserção clínica na distal do segundo molar, associado a um segundo molar mal posicionado. Então, é periodontite? Não, tá? Por quê? Porque essa perda de inserção é em decorrência desse mau posicionamento do terceiro molar, naquele segundo critério. Veja só aqui, ó. Então, eu tenho esse caso aqui, a mesma perda de um lado e do outro. E eu observo isso aqui em decorrência do posicionamento do terceiro molar. Ok? Aqui também, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Então, essas perdas de inserções clínicas aqui, ó, na distal do segundo molar, eu tenho que fazer diagnóstico diferencial com periodontite, tá? Olha só, aqui o dente já foi removido, ó. Beleza? Mas observem que nos demais dentes, o paciente não apresenta perda de inserção clínica. Então, quando essas lesões são localizadas, é que a gente precisa ter esse cuidado. Quando as lesões são generalizadas, pessoal, aí de cara aquele primeiro critério
já está evidente e de cara a gente vai dizer que o diagnóstico é de periodontite, ok? Então, olha só aqui. Tanto essa lesão associada ao o terceiro molar mal posicionado, como aqui, ó, associada à exodontia do terceiro molar. Ok? Então tenham cuidado com relação a isso aí. Olha só esse caso, né? A gente observa aqui, ó. Vamos olhar lá. Olha o clínico aqui, que eu vou aumentar a radiografia. Olha só. Uma lesão, ó, aqui, né? Um trajeto parecido, um edemazinho aqui, ó. Eu pergunto para vocês, esse é um caso de periodontite? Aí eu observo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque os demais sítios não têm perda de inserção clínica. Os demais sítios não têm perda de inserção clínica. Eu estou observando isso em um único sítio, que é esse sítio vestibular aqui, ó, do elemento 46. Então, ó, não. Por que que eu não posso considerar esse paciente como periodontite? Porque essa é uma lesão endopério drenando por meio do periodonto marginal. Ou seja, eu tenho uma infecção periodontal endodôntica aqui, ó. Essa infecção endodôntica drenou para a região periapical e ela fistulou para o meio bucal através do espaço do ligamento periodontal. Então, essa lesão periodontal aqui nada mais é do que um trajeto fistuloso da infecção pulpar. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, vocês podiam me perguntar, João, como você chegou a esse diagnóstico de que não era periodontite e sim uma lesão endopério? Olha só aqui, ó. A gente sondou, né, e avaliou radiograficamente todos os dentes desse paciente. Não observamos perda de inserção clínica. O único sítio com perda de inserção clínica é esse sítio vestibular aqui, ó. Então, essa é uma sonda Carolina do Norte de 15 milímetros. Ela entrou completamente no sítio vestibular. Tá vendo? Ela entrou completamente. Então, se você não ficar atento, você vai dizer, ó, esse paciente apresenta uma bolsa periodontal, esse paciente tem uma lesão de periodontite, é um paciente com periodontite, né? Eu vou raspar esse sítio, vou raspar, e esse paciente nunca vai ficar curado, nunca vai ficar bom, não vou conseguir uma estabilidade. Por quê? Porque a causa é de origem endodôntica e não periodontal. A gente tem que ficar atento a isso aí. Olha só, veja que nos demais sítios o paciente apresenta um periodonto íntegro, né? Olha só. Apenas nesse sítio vestibular é que ele apresentava aquela bolsa. Nós fizemos radiografia periapical de boca toda, inclusive para ilustrar minhas aulas, né? E também para avaliar os demais sítios, e foi isso que a gente observou, tá? Olha só. Um cálculozinho aqui, ó, mas sem perda de inserção, ó. Outro cálculozinho aqui, ó. O paciente tinha no máximo uma gengivite. Veja que esse era o dente, ó. Então, ao avaliar a radiografia, né, eu vou até voltar aqui para vocês observarem aquela radiografia que está melhor. Veja que ele tem a causa da lesão pulpar aqui, ó. Tá vendo? Uma cárie. Tá vendo? Outro critério que você também aplica, né, para saber se esse dente, se essa lesão tem origem endodôntica, é fazer um teste de vitalidade pulpar, ao frio e ao quente, para saber como esse dente responde a esse teste de vitalidade pulpar. Então, olha só, pessoal, o paciente era um paciente que não tinha perda de inserção clínica, né? No periograma dele, a gente observou isso aqui, ó, apenas esse sítio, mas uma lesão endodôntica, tá? Ó, periograma dele, a gente observa apenas um sítio com perda de inserção clínica. Uma perda de inserção clínica de quanto? De 15 milímetros. Por quê? Porque nesse caso, a profundidade de sondagem é igual à perda de inserção clínica
deu 15 milímetros. Sabe qual seria o principal problema aí, pessoal? É você diagnosticar esse paciente como sendo paciente com periodontite, fazer o tratamento de periodontite, ok? Muitas vezes, submeter esse paciente a algumas sessões de raspagem e você se deparar, ao final de todos esses procedimentos, com insucesso. Por quê? Porque a causa é endodôntica. Então, vamos prestar atenção. Esses casos são casos que a gente precisa ficar atentos. Repetindo, perda de inserções clínicas localizadas, nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial com outras condições que podem causar lesões, gerar lesões semelhantes às lesões de periodontite. Olha esse outro caso aqui, ó, né? Uma profundidade de sondagem aqui nesse sítio, né, vestibular, de quanto? De 5 milímetros. Essa paciente, ela veio encaminhada para a gente para fazer uma cirurgia periodontal. Esse paciente foi feito tratamento de canal, tá? Foi feita raspagem e essa paciente não ficava bem, não se recuperava da lesão periodontal. Então, um colega disse, eu vou encaminhar para o periodontista porque você vai precisar fazer uma cirurgia, né? Abrir um retalho e fazer uma cirurgia periodontal, porque a gente não está conseguindo tratar essa paciente da forma convencional. E assim a paciente chegou. Na minha cabeça, conforme a solicitação, eu iria fazer uma cirurgia periodontal. Então, solicitamos, realizamos sondagem, toda essa parte de exame de praxe, periograma, radiografia, e nós observamos a presença de uma bolsa periodontal mais localizada nesse sítio. Olha a palavra, localizada. Tenham cuidado com isso. Localizada neste ponto aqui. Então, vi a lesão tecidual, então eu preciso comparar com a imagem, preciso de imagem para ver tecido duro. Então, solicitamos uma radiografia periapical, o paciente fez, está aqui. E eu conseguia ver uma imagem aqui, uma imagem radiolusta, como se fosse uma reabsorção. Okay? O dente não tinha mobilidade. Avaliei de cara também, porque a gente já precisa desconfiar de outras causas e outras condições, nesses casos de bolsas localizadas. Procurei avaliar outras causas. O próprio tratamento endodôntico é um indício, viu, pessoal? Eu posso ter uma lesão endopério associada a um tratamento endodôntico mal feito, que não conseguiu eliminar a infecção pulpar, e aí você fica tendo uma fonte de contaminação desse trajeto fistuloso, da bolsa periodontal, e isso muitas vezes você tem esse mimetismo, né? Essa aparência semelhante das duas lesões. Então, olha só. E aí desconfiei, né? Quando eu vi uma bolsa, né, periodontal isolada num único sítio, eu desconfiei. Esse paciente, eu não posso fazer essa cirurgia porque, né, esse paciente não é um paciente com periodontite. Pode ter uma causa local aqui. E aí eu fui investigar, né? Fui investigar. Veja aqui a profundidade de sondagem, né? Então, vamos investigar esse caso. Olha só, pessoal. Fiz uma radiografia periapical. Periapical não, uma radiografia interproximal. Então, eu fiz uma radiografia interproximal para observar melhor aquela lesão. Eu vi que tinha um excesso de material restaurador, né? Então vim para cá, ó, avaliar isso. Tinha uma lesão, né, óssea aqui. Eu conseguia ver isso na radiografia. Mas ainda na dúvida do diagnóstico. Mas tinha a certeza de que essa lesão poderia não ser uma lesão de periodontite. Isso eu tinha, mas não sabia ainda, precisava investigar. Nesse caso aqui, eu estava fazendo o quê? O diagnóstico diferencial de periodontite com outras condições clínicas. E aí me chamou a atenção, né? Por que ela tinha uma restauração de resina aqui? Tinha colocado
um ionômero, ou era um óxido de niquelgenol, que eu não lembro, e ele tinha tido essas fraturas. Ela disse, não, porque fraturou, caiu um pedaço da restauração, e aí foi a dentista que colocou esse material aqui. E do outro lado também, ó. Outra coisa que me chamou a atenção foi esse trajeto fistuloso, ó. Isso é uma fístula. Só que essa fístula, ela não desembocava aqui, ó, no sulco. Ela estava onde? Na gengiva, fugindo, distanciando um pouco da margem gengival. Eu fiquei mais esperançoso ainda de que não fosse uma lesão de periodontite. E aí a única coisa que restava avaliar era essa restauração. E eu observei que tinha um ponto. De um lado, a restauração estava com adesão, estava aderida à estrutura dentária remanescente. Do outro, não, ó. Tinha uma linha de continuidade. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Pode ser duas condições: uma lesão endopério ou uma fratura. Vou investigar. Procurei olhar agora com um ângulo diferente, né? Por oclusal, ó. Por oclusal, eu observei isso, pessoal. Olha só. Uma linha de continuidade do material restaurador. Tá? Isso me chamou bastante a atenção. Quando isso acontece, você tem duas opções. Ou você consegue visualizar essa fratura clinicamente, ou você vai precisar de uma tomografia para avaliar isso. Claro que aqui estava visível. O problema que eu teria que evitar a todo custo era fazer uma cirurgia periodontal nesse paciente, sabendo que esse paciente poderia não ter periodontite, que essa lesão, semelhante a uma lesão periodontal verdadeira, né, era de outra condição clínica. Então eu fui e coloquei a sonda aqui, ó. Coloquei a sonda e forcei. Quando eu fiz isso, pessoal, olha o que aconteceu aqui, ó. Facilmente o fragmento do dente, um fragmento do dente se distanciou. Eu abri uma fenda aqui, ó. Olha só. E aí eu fechei o diagnóstico. Fiz o diagnóstico diferencial da periodontite, não era periodontite e sim fratura. Olha que são com lesões semelhantes, mas condições clínicas diferentes. Se são condições clínicas diferentes, exige tratamentos diferentes. O tratamento aqui não foi raspagem. O tratamento aqui não foi um tratamento periodontal. Nesse caso, teve que fazer a exodontia do elemento, né? Você já pensou, se a gente tem feito uma cirurgia, essa paciente ia voltar, né? Talvez a gente descobrisse essa fratura no transcirúrgico. Olha que coisa. Você está com o dente fraturado, né? Depois a paciente já no meio de um procedimento cirúrgico. Olha que desconfortável, tá? Olha que desconfortável. E aí a gente observou isso aí. Ao invés de fazer uma cirurgia periodontal, nós tivemos que retirar o elemento, pessoal. Olha só aqui, ó. Uma fratura desde a face oclusal até o ápice radicular. Fratura do elemento desde da região cervical até o ápice radicular. Olha só. Essa fratura, né, foi a responsável pela lesão periodontal. Você tem a presença de micro-organismos aí, né, vai induzir um processo inflamatório e também uma reabsorção, mas não é aquela lesão periodontal verdadeira. Não é uma periodontite como sendo uma doença inflamatória em decorrência daquele biofilme desbiótico, né? Não é isso. A etiologia aqui é diferente, o fator causal é diferente, merece uma abordagem também diferente. Ok? Então, um abraço a todos e até nossa próxima videoaula.